na paz de Deus. Vamos lá para a nossa meditação semanal, nossa leitura, não é? Hoje nós vamos meditar em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 1. Nós vamos ver aquilo que Paulo quer falar à igreja. Bom, ontem nós já falamos sobre a introdução a essa epístola de uma forma bem simples, até porque essas meditações é para alcançar a todos, não é? Falamos de uma forma bem simples em Atos capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 15, quando Paulo ele está em Tessalônica e também ele passa em Bereia. Mas quando Paulo agora ele vai escrever aos Tessalonicenses, nós vamos observar a saudação inicial de Paulo, ao qual ele sauda a igreja e diz quem está com ele. Nessa epístola, nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 1, que quem está com ele é Timóteo e um homem chamado Silvano. Quem seria Silvano? Segundo os comentaristas estudiosos, sem sombra de dúvida, esse é Silas. Sim, o mesmo que estava preso com ele, lá em Atos capítulo 16, quando Paulo estava em Filipos. Então, nós vemos que está Paulo juntamente com Timóteo e juntamente com Silas, estão escrevendo a esta igreja. Quando nós olhamos esta igreja, nós vamos ver que, no versículo 3, Paulo diz que lembra deles sem cessar do quê? Da fé deles, do trabalho, do amor deles e da paciência, da esperança que eles têm em Cristo Jesus. Primeiro, observemos a obra da fé. Paulo vai falar da fé desta igreja, né? Paulo vai glorificar a Deus pela fé que esta igreja tem em Cristo. Mas você percebe que essa fé, ela gerou obras nesta igreja. Uma obra de devoção, uma obra de entrega a Cristo, uma obra de evangelização. Nós olhamos aqui para do trabalho do amor. Amor aqui no grego é ágape, amor sacrificial, amor de Deus. É o que esta igreja tinha. E aquele que ama a Deus acima de todas as coisas com amor ágape, ele também ama o próximo a ponto de se entregar pelo próximo. E esta igreja, ela não é diferente. Porque nós vemos aqui no versículo de número 8 que Paulo diz assim, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Então você percebe que o amor desta igreja era tão grande por Deus, a fé era tão grande em Cristo Jesus, não é? Que a obra da fé deles era a pregação, a evangelização. A palavra estava se espalhando porque essa igreja estava pregando, e assim devemos ser nós. Como diz o apóstolo Paulo, é pregar em tempo e fora de tempo. É pregar a palavra em todas as oportunidades que nos cercam. É usar os meios que hoje nós temos, não para perder tempo com coisas fúteis, mas usar os meios que temos hoje para evangelização. Pegar os meios da internet, evangelizar, compartilhar, falar de Cristo, para que a palavra do Senhor venha a ser expandida, mais gente venha a ser alcançadas e salvas, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, nós vamos ver também outro ponto desta igreja aqui, ainda no capítulo 1. É que quando nós lemos o versículo 6, Paulo diz, fosse feitos nossos imitadores. Só que no 7 Paulo diz, de maneira que foste exemplos para todos os fiéis na Macedônia. Primeiro Paulo fala, vocês foram nossos imitadores. Depois Paulo fala, agora vocês são exemplos para outros. Isso daqui é importante. Porque primeiro nós nos espelhamos em alguém, depois alguém se espelha em nós. Primeiro nós queremos imitar alguém que sirva a Deus de verdade, nós queremos ser que nem essas pessoas, e depois alguém quer ser que nem nós. É assim que devemos ser na obra do Senhor. É primeiro imitar alguém e depois alguém nos imitar. Glória seja dada a Deus. Quando nós olhamos também essa epístola, Paulo mostra uma conversão verdadeira. No versículo de número 9 ele diz, dos ídolos vos converteste a Deus para servir o Deus verdadeiro.
É uma igreja que abandonou seus ídolos, abandonou a mentira, abandonou a falsidade, abandonou o engano, abandonou aquilo que a cercava, que não era Deus, né, que eram falsos deuses, para servir o Deus vivo. E a minha pergunta para nós, por quê? O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. O que é que tem tomado o lugar de Deus em nosso coração? O que é que tem estado em nosso coração que tem tirado Deus como aquele que é o superior em nossas vidas? O que é? Qual é o ídolo? É o tempo, o celular? É as amizades? É o que? Tiremos esses ídolos e venhamos servir ao único Deus verdadeiro que reina para todo o sempre. Quando nós olhamos ainda essa epístola, Paulo diz no versículo 5: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também no poder e no Espírito Santo. Não é só uma ministração de conhecimento, porque de conhecimento Paulo tinha de sobra, mas é uma pregação com o poder do Espírito Santo. E poder aqui é o mesmo lá de Atos 1:8, dunamis. É o poder explosivo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós vivemos em dias em que as pessoas elas têm muitas informações, os ministros, não é? Os pregadores têm muitas informações e é lindo. Estamos aqui para meditar, para estudar, para nos devotar à palavra do Senhor. Mas e o poder? Quando você olha para a igreja primitiva, por um lado era uma igreja um pouco leiga no início dela. Era uma igreja ao qual não tinha muitos enfeites em suas mensagens. Era uma mensagem cristocêntrica sempre. Paulo mesmo, com todo o conhecimento dele, era Cristo. Mas eles tinham poder de Deus, a ponto de Lucas primeiro falar que são 3.000 almas que se convertem. Depois 5.000 almas que se convertem. Depois Lucas para de contar, porque já não tem mais contagem, já não tem mais como contar tantas almas que estão se convertendo. Isso é o poder. Paulo diz, o nosso evangelho não chegou a vocês somente com palavras de conhecimento, mas com poder de Deus. E é o que nós precisamos buscar. Esse poder para quando pregarmos, vidas serem impactadas, vidas serem transformadas. Porque não adianta nada enchermos a cabeça de informação e deixar o coração apagado com o fogo do Espírito. Não adianta nada. É pregar para a mente, mas também para que o coração seja aquecido. E isso só pode ser feito através do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Para finalizarmos, ele diz, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Versículo de número 10. Só que você percebe que no 3 ele diz, paciência da esperança em nosso Senhor Jesus. Essa igreja aguardava Jesus, esperava Jesus, ansiava a vida de Jesus, que Jesus é o único que livra elas da ira vindoura. Que ira é essa? É a condenação, a segunda morte. João 3,36, a Bíblia diz que aquele que está no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não está, a ira de Deus sobre ele permanece. E não só no agora, no presente, ali é tempo presente, mas no futuro também a ira, a segunda morte, o lago de fogo e enxofre espera a todos aqueles que rejeitaram a Cristo como seu Senhor. E esta igreja, ela está sendo livre dessa ira, por quê? Porque ela espera Jesus, se entrega a Jesus, se devota a Jesus, vive para Jesus. Quer ser livre da ira vindoura? Se entrega a Jesus, viva para Jesus, sirva a Jesus, se arrependa dos seus pecados, mudemos as nossas vidas continuamente e esperar assim a Jesus que nos livra da ira vindoura. Deus abençoe a sua vida e continue seguindo. E amanhã, fique por dentro que amanhã será o capítulo de número 2 de Tessalonicenses.